Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e hoje é dia de resenha aqui no canal. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro Assassinato no Campo de Golfe, da Agatha Christie. Vamos lá? Bom, gente, para quem já conhece o canal, já sabe que eu estou lendo Agatha Christie na ordem cronológica. Esse é o terceiro livro da Agatha, tá? E esse livro aqui, ele vai contar a história de um empresário ricaço que mora com sua esposa e seu filho na França. E um belo dia, o Poirot estava lá com seu amigo Hastings na sua residência na Inglaterra e recebe um telegrama urgente desse ricaço chamado Paul Renaud. O que acontece? Ele precisa de uma visita do Poirot, porque ele tá passando por algumas dificuldades, que ele precisaria da ajuda do Poirot. O Poirot aceita, porque ele pede, pelo amor de Deus, que venha o mais rápido possível após o recebimento desse telegrama. Então ele vai, junto com o seu amigo. Com isso, o Poirot, chegando na residência do Renaud, ele percebe alguns policiais ali na frente e uma movimentação meio estranha. E ele pergunta para o policial o que está acontecendo. E o policial informa a ele que o dono, o empresário ricaço, Paul Renaud, acaba falecendo por conta de um assassinato e foi encontrado no campo de golfe atrás da residência dele. O Poirot fica desesperado porque ele recebe o telegrama, né, desse empresário pedindo para ir às pressas. E como ele foi de navio, não tem como, a gente conhece, não tem, naquela época não tinha como chegar rápido na França, da Inglaterra para a França, sem ser por navio. Então, ele fica desesperado porque ele precisava ajudar esse empresário, né? E ele acaba mostrando o telegrama pro delegado que tá lá comandando toda a investigação. E com isso, ele acaba indo pro campo de golfe para ver como que foi o assassinato. Chegando lá, ele vê que tem um outro investigador francês chamado Guiraud. Esse investigador francês, quando a gente começa a ler o livro da Agatha Christie, isso que me emocionou bastante, que me deixou muito legal, porque eu já tinha lido todos os contos do Sherlock Holmes e eu percebi que havia aqui nesse livro um duelo entre Hercule Poirot e Sherlock Holmes. Então isso foi muito legal, porque deu para ver a diferença entre a análise do Poirot com a análise do Holmes. E a gente falava, como pode ser tão diferenciado, tão legal essa parte? Porque o que acontece? O Sherlock Holmes, ele é muito de primeiro analisar o território, para depois conversar com as vítimas e ver o que ele consegue com tudo isso. Já o Hercule Poirot, o que acontece? Ele tem uma outra dinâmica, que ele conversa com as pessoas, ele pega aqueles gatilhos que as pessoas falam, aquelas inseguranças que acontecem no decorrer da história, no decorrer no decorrer do diálogo, né, entre o Poirot com as pessoas que estavam lá, as testemunhas que estavam no local do assassinato, que aí ele acaba desconfiando e acaba realmente acertando nas suas pistas, nessas conversas, só que ele precisa das evidências. Então aí ele acaba indo depois analisar o território para saber se realmente é essa pessoa ou não, mas ele já tem uma desconfiança certeira só no conversar, só no diálogo com as pessoas. Então a gente vê claramente aqui nesse livro, esse livro foi um dos favoritados desse ano que entrou.
porque eu achei sensacional essa história. Essa história, ela me prendeu do começo ao fim. Eu li ela em no máximo 2 dias, esse livro aqui. Eu tenho um monte de marcação. Eu também dei umas riscadinhas aqui no livro pra ele não, pra eu não me perder no foco, porque a Agatha Christie realmente é assim. Se você não percebe as coisas que o Poirot vai fazendo, você vai perdendo, você tá numa linha de raciocínio, e quando você perde um mínimo detalhe que o Poirot faz, você desvia da sua linha de raciocínio e parece que você errou o alvo. Você não sabe que, não, eu errei o assassino não é esse, mas ele é esse, entendeu? Então, eu comecei a sublinhar e eu acertei realmente depois disso, eu acertei, mas é como se fosse um procurando o Wally aqui mesmo, porque ele vai, a Agatha Christie, ela realmente samba na sua cara, porque ela vai passando por um processo aqui, aí depois ela desvia, e aí o Poirot desvia junto, entendeu? Eu acho isso muito legal. Por conta disso, eu dei 5 camaleõezinhos, 5 maricotinhas para ele e favoritei esse livro. Esse livro, ele é sensacional, eu indico para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, tá? Deixem aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho, sem spoiler, porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo e que não sabem muito da história. Eu só dei uma sinopse da história, porque se eu contextualizar e se eu ficar falando muito sobre essa história, eu realmente vou acabar dando spoiler e aí nem vai precisar ler o livro, porque o livro realmente, né, é praticamente todo investigativo. Então, se eu começar a destrinchar e falar muito sobre o livro, eu vou acabar dando spoiler, e isso não é a intenção desse vídeo, tá? É só a intenção de realmente indicar e do porquê que eu gostei. Então, o motivo pelo qual eu gostei realmente foi por conta desse duelo que é claramente entre Hercule Poirot e Sherlock Holmes. E também a construção dessa história, que essa história foi espetacular. Então, foi um suspense, uma investigação um atrás do outro, que eu achei sensacional. Então, foi um dos melhores livros da Agatha que eu já li. Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, deem um like, que ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe com os amigos, caso alguém dos seus amigos gostem de histórias investigativas e querem algum conteúdo a mais, querem saber qual o livro que é indicado no momento e tal. E se inscreva no canal. Ativem todas as notificações para vocês receberem mais conteúdos daqui pra frente. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!